Seja bem-vindo ao canal Dinamizando Ciência. Nessa aula vamos estudar sobre o reino Monera. O reino Monera compreende micro-organismos, seres procariontes. Seres procariontes são seres que não apresentam núcleo celular. O citoplasma, ele compreende aí todo o material genético da célula. Então, o DNA, ele fica espalhado no citoplasma. Vamos conhecer então esse misterioso mundo dos micro-organismos, as bactérias e as cianobactérias. A principal característica delas é que as bactérias elas são responsáveis pela reciclagem dos nutrientes. São elas que fazem toda a decomposição de organismos mortos e devolvem ao meio ambiente os sais minerais e as proteínas. Assim, nós temos o ciclo da vida, o ciclo dos nutrientes. Os outros seres vivos acabam utilizando todo esse material reciclado novamente, no seu organismo. E aí, tudo isso é reaproveitado. Algumas bactérias são utilizadas na produção de alimento, na indústria. Mais à frente a gente vai ver com mais detalhes. As bactérias, elas não vivem sozinhas, não estão sozinhas. Elas necessitam estar junto com outros seres vivos. Para isso, elas estabelecem relações de parasitismo. No caso, são as bactérias que acabam causando doença, Então, elas entram no organismo do ser vivo e causam doença. Outra forma de relação das bactérias seria por meio do comensalismo. Essa bactéria, ela se alimenta dos restos dos animais mortos. Então, são aquelas que agem diretamente na decomposição dos seres. São bactérias conhecidas como comensais. Ainda tem o termo também saprófagas, que seriam bactérias que se alimentam desses animais em decomposição, tá? Outro termo de comensais. Mutualismo, uma espécie de relação onde as bactérias, elas ajudam, elas não causam prejuízo ao organismo hospedeiro. Por exemplo, nós temos aí as bactérias intestinais, as bactérias que fazem parte dessa flora, na flora intestinal. Ela auxilia limpando toda a parte do intestino, então ela utiliza dos resíduos encontrados no intestino, que vão servir como uma forma de nutrição para elas, e automaticamente o intestino ele vai ficando limpo, e com isso causa um benefício para o organismo hospedeiro dessas bactérias. Quanto à forma do corpo, a gente viu no início do vídeo que o reino Monera compreende seres procariontes, seres que não apresentam núcleo celular. Por isso, o corpo das bactérias é muito simples. É composto pela parede celular, membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e material genético. Então, a parede celular, ela funciona como uma cápsula, onde tem aqui uma substância de reserva. Então, quando a bactéria tem escassez de alimento, é na parede celular que ela encontra reservas, para realizar a sua nutrição. Depois disso, a gente tem a região do citoplasma, que preenche a célula da bactéria. Nele, a gente encontra o ribossomo, que faz a síntese de proteína, e de todas as substâncias que a bactéria absorve. E o material genético, que fica espalhado no centro aqui do citoplasma e serve para denominar as características genéticas da bactéria. Dentro dessa morfologia, quanto ao formato do corpo, as bactérias elas podem ser classificadas em 4 grupos. Os cocos, que têm uma forma esférica, os bacilos, que são em formato de bastonete, os vibriões, que têm o corpo em forma de vírgula, e por fim, os espirilos, que têm um corpo bem semelhante a uma molinha, molinhas de caderno, por exemplo. Então, são 4 grupos de bactéria: cocos, bacilos, espirilos e vibriões. De acordo com o formato do corpo, as bactérias podem ou não formar colônias. Então, como vocês podem ver nessa imagem, os cocos são mais arredondados, os bacilos alongados,
Porém, as outras categorias de bactéria, elas têm um corpo com formato irregular. Então, isso não favorece a formação de colônias. Apenas cocos e bacilos são bactérias que formam colônias. Essas colônias são os agrupamentos dela. Então, a gente tem algumas categorias. Por exemplo, os cocos. Eles podem ser encontrados em 2, aí dizemos que temos um diplococos. Ou podem ser encontrados em filamentos, né, onde um está preso ao outro, formando um streptococcus, ou ainda um agrupamento em formato de uva, que aí a gente diz que seria um staphylococcus, ou outras modalidades, como a sarcina, que aí seriam agrupamentos de 4 ou 8 ou mais cocos. Aqui nós temos também os agrupamentos dos bacilos, que podem formar diplobacilos ou streptobacilos, tá? Lembrando aí, somente os cocos e os bacilos que são capazes de formar a colônia. Então, os cocos, né, arredondados, os espirilos em forma de espiral, os bacilos e os vibriões. Mas como as bactérias se alimentam? As bactérias, a maioria delas, é por absorção. Por esse fato, dizemos que ela é um ser heterótrofo. Então, ela realiza a nutrição por meio da absorção dos nutrientes. Por esse fato, chamado de heterótrofo. Os autótrofos são espécies de bactéria que realizam a sua nutrição por meio da fotossíntese. Então, o processo de transformação da luz em energia. Além disso, as bactérias autótrofas também conseguem realizar a quimiossíntese. Então, aqueles nutrientes que ficam ali na parede celular, eles ocorrem uma transformação, uma reação química, a quimiossíntese. E a partir daí, a bactéria recebe energia para suas funções vitais. Mas como as bactérias respiram? A respiração das bactérias ocorre de 2 maneiras, na forma aeróbia ou anaeróbia. As formas aeróbias são por meio da absorção de oxigênio. Já as formas anaeróbicas seriam em locais em que não apresentam oxigênio, então elas realizam uma respiração com gás carbônico. As formas anaeróbicas, elas podem ser de 2 tipos. As facultativas, quando elas utilizam o gás carbônico que tem no local, ou não, porque pode ser que nesse local tenha gás carbônico, daqui a pouco falte, tem oxigênio, e aí a bactéria ela consegue tanto respirar de uma forma ou de outra. Então aí a gente diz que é uma bactéria anaeróbica facultativa. Mas existem bactérias que não conseguem respirar oxigênio de forma alguma. E se tiverem nessa situação, elas acabam morrendo. Então, as bactérias que não conseguem respirar esse oxigênio, elas são denominadas de bactérias obrigatórias, ou seja, bactérias com respiração anaeróbica obrigatória. Tá? Vamos ver a reprodução? A reprodução das bactérias é por meio da bipartição, ou divisão binária, que nada mais é do que a bactéria ela acaba se dividindo. Então, inicialmente, todo o material genético dela se duplica. Assim, a bactéria vai se alongando, né? Já que o material genético está duplicado, ela fica maior. Então, isso possibilita que ela se alongue. Ao acontecer isso, ela vai se partir, por isso o nome partição, é uma bipartição. E aí, ao se partir, ela forma indivíduos idênticos, clones, então geneticamente iguais à célula-mãe, tá? Então, divisão binária ou bipartição. Certo, gente? Então, se você chegou até aí no vídeo, não esqueça de deixar o seu like e deixe seus comentários, tá? Vamos continuar.
As cianobactérias. As cianobactérias são bactérias primitivas, muito primitivas. E elas vivem, a maioria delas, em ambiente doce, ambientes de água doce. Sendo que algumas espécies vivem em ambientes salgados. Na verdade, elas gostam de viver isoladas, mas algumas delas também vivem em grupos, em agrupamentos aí. Sendo que todas as cianobactérias são autótrofas. Então lembre-se que o ser autótrofo, as bactérias aqui, elas realizam a alimentação delas, a nutrição, por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. Então, como elas vivem em água doce, nos rios e lagos, elas acabam utilizando da energia solar para realizar essa fotossíntese e ter a nutrição. Muitas delas servem de alimento para os peixes, Bom, a reprodução delas é por meio de cisciparidade, que é praticamente a mesma coisa de divisão binária. Então, ela se separa, ela se fragmenta em determinados pontos e cada partezinha dessa dá origem a um novo indivíduo, a uma nova bactéria. Bom, vamos destacar aqui um pouquinho mais a importância das bactérias. Então, a gente falou no início do vídeo que ela é uma causadora de doença. Sim, é uma causadora de doenças. As bactérias, elas têm diversas importâncias. Entre elas, podemos citar a importância ecológica, onde as bactérias se fixam na raiz das plantas e realizam a reciclagem do nitrogênio. Então, ocorre aí o ciclo do nitrogênio, com a ajuda das bactérias na raiz. Além disso, nós temos a importância industrial. Por meio da fermentação, as bactérias possibilitam a fabricação de vários alimentos, como o vinho, a cerveja, o iogurte e outros alimentos mais, tão utilizados e consumidos pelos seres humanos. Na saúde, as bactérias também merecem destaque. A partir delas, é possível a criação de antibióticos, de vitaminas e de vários outros medicamentos que são tão utilizados e importantes para a saúde. Importância ambiental. É impossível falar de meio ambiente sem falar da ação de reciclagem que as bactérias proporcionam. Porém, além disso, existe a biorremediação, ou seja, em locais de recuperação ambiental, onde o grau, o índice de metais pesados é elevado, por meio da ação das bactérias, é possível regularizar as condições desse solo e, assim, proporcionar uma boa condição para a restauração e recuperação ambiental da área. É isso aí, pessoal! Por hoje é só. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima!